O que acontece depois da finalização da última escola de inglês. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas alternativas para você que, além de fazer o curso de inglês, também quer reconstruir a sua vida na Irlanda e ter uma carreira profissional. Mas antes de responder essa pergunta, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda desde 2023 e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma tão simples que você não vai precisar de uma agência. Inclusive, se você não sabe por onde começar, eu tenho um convite muito especial para você. No dia 3 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, dando uma aula mostrando os primeiros passos de como planejar o seu intercâmbio para você tirar do papel. Para você participar, clica no link da descrição, faz o seu cadastro para entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ficar por dentro de tudo. Até porque a live vai ficar no ar por um tempo limitado. Então, se você perder, perdeu. E eu não sei quando que eu vou fazer outra live novamente. Então, para você garantir a sua presença, já pausa esse vídeo e faz o seu cadastro pelo link que eu deixei na descrição. Bom, antes da gente chegar no ponto principal do vídeo, eu gostaria aqui de compartilhar um pouquinho da minha experiência como alguém que chegou com um inglês tão básico, quase zero, e passou por 3 escolas. Com inglês básico ou não, se você não tem um passaporte europeu ou um visto de trabalho, você vai ter que vir aqui como estudante. Tem gente que vem como turista, mas acaba ficando ilegal no meio do caminho. E eu não recomendo que você faça isso porque, primeiramente, se você vem aqui com o intuito de fazer dinheiro, legalmente o turista não pode trabalhar. Então você acaba gastando mais o seu dinheiro do Brasil do que algum dinheiro que você poderia ganhar aqui, já que pela lei você não pode trabalhar como turista. Segundo, mesmo que você tente fazer a troca de visto, nada é garantido que esse documento vá sair a tempo antes do seu visto de turista vencer. Isso porque a imigração tem muita demanda, tem muita gente chegando no país, então até mesmo os estudantes acabam sofrendo um pouquinho com a demora da emissão do documento por conta dessa alta demanda da imigração. Então, se você se manter aqui no país de forma ilegal, pode ser sim que você consiga trabalhos, porém você está mais exposto a trabalhos escravos. Isso infelizmente acontece porque existem alguns chefes abusivos que acabam sabendo da situação e se aproveitam disso. Então as suas opções se tornam ou se manter naquele trabalho insalubre ou voltar para o seu país e perder uma oportunidade incrível, uma experiência que podia ser incrível, além de perder o seu dinheiro. Eu apoio você vir como turista só se você quiser conhecer, ver como que é a vibe, as pessoas, a energia do lugar, as escolas, se tem lugares interessantes, se realmente vale a pena. Se você quer só ter uma noção de como é e se você tem a oportunidade de também, né, pagar a passagem e vir antes como turista, eu apoio. Mas se você pretende passar mais tempo aqui, construir um futuro aqui, eu recomendo que você venha do jeito certo, faça tudo certo e também que alinhe o seu visto com os seus objetivos. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz sobre tipos de visto, onde eu explico não só os tipos de visto, mas também as limitações e os benefícios. Depois que esse vídeo terminar, já vai lá e também assiste esse vídeo sobre tipos de visto e também, se você quiser, já faz a sua maratona aí do dia de todos os vídeos que eu postei aqui, porque tem muito conteúdo interessante que vai agregar muito no seu planejamento. Voltando ao vídeo falando sobre a minha experiência como uma pessoa que chegou aqui com inglês muito básico, quase zero, eu recomendo que você se prepare um pouco antes de você vir aqui. Mesmo que a intenção do intercâmbio seja você aprender um novo idioma, mas é sempre importante que você tenha pelo menos ali uma base para você saber se comunicar e resolver certos problemas. Mesmo que a própria imigração já esteja acostumada, inclusive eles têm tradutor, você também pode usar o seu celular e qualquer ferramenta que esteja à sua disposição, que hoje em dia a gente tem muita coisa. Mas assim, mesmo assim, eu recomendo que você saiba um pouco de inglês para pelo menos saber resolver algumas coisas simples que terão que ser resolvidas, porque infelizmente nem todo mundo tem paciência. Existem, claro, casos que as pessoas já estão acostumadas com isso, como por exemplo a imigração, mas infelizmente também em outros casos as pessoas podem não entender. Então, se você puder, se prepare um pouco mais
e também use todas as ferramentas que você puder usar. Mas não se preocupe, eu tô falando isso só para você se precaver um pouco, para você chegar aqui com uma base, mas também não se cobre se você não chegar aqui com um inglês assim fluente, porque como eu falei, a intenção de um intercâmbio é você aprender de forma imersiva sobre o idioma e sobre a cultura. No Brasil, eu trabalhava CLT, cuidava da casa e ainda tentava equilibrar a minha vida social e o estudo, assim como muito brasileiro, né? Porque a gente sabe que é uma loucura. Então a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e sobrecarrega, e eu entendo. E graças a Deus eu tenho uma vida um pouco mais tranquila hoje, mas eu entendo que a vida do brasileiro é assim, gente, infelizmente é sempre uma correria. E naquele tempo, os meus meios de estudo era ouvir videoaula no YouTube sobre inglês e também estudar com o Duolingo, que é um aplicativo que eu uso até hoje e acho muito maravilhoso. Isso porque te permite não só estudar o inglês, mas também qualquer outro idioma que você queira. E fora isso, você pode definir o tempo de estudo, ou seja, se você quer estudar só 15 minutos por dia, você define lá no próprio aplicativo que você vai estudar só 15 minutos e sem cobranças, sem mais cobranças. Enfim, nesse aplicativo você não só aprende a pronúncia, mas você também aprende todas as vertentes que você precisa do inglês, ou seja, gramática, pronúncia, conversação. Você treina também a sua audição referente a sotaque. Você aprende muita coisa de uma forma geral e divertida, que ao mesmo tempo que você está estudando, você está se divertindo, porque pelo menos para mim parece até um jogo. Tem até ranking e eu acho isso muito interessante, pelo menos para mim, já que eu sou uma pessoa um pouquinho competitiva, então eu fico lá jogando até subir de nível. Por esse motivo que eu gosto muito, eu uso o Duolingo até hoje, e mesmo quando estava no Brasil já usava, e eu entendo que tem muita gente que não tem muito tempo, assim como eu também não tinha. Então eu aproveitava o caminho enquanto eu estava no ônibus, porque eu perdia muito tempo do meu dia no transporte, tanto para ir para o trabalho quanto para voltar. Eu aproveitava esse tempinho e fazia Duolingo. Inclusive, o próprio aplicativo tem uma função que, se você está fazendo alguma lição de fala, tem uma opção que você pode clicar em não posso falar agora. Então você clica nessa opção e segue fazendo a sua lição, caso o barulho do ambiente esteja atrapalhando o seu estudo. E é claro que às vezes fica muito difícil mesmo poder se concentrar ou poder falar no telefone dentro de um ônibus ou em qualquer outro lugar. Então, o aplicativo já parece que adivinha e deu essa opção pra gente. O pior é que, mesmo usando esses métodos de estudo, eu cheguei aqui com inglês zero. Isso porque, mesmo que os métodos sejam bons, porque eu não acredito que seja culpa dos métodos, mas sim pelo fato da gente estudar e não praticar. Ou seja, não adianta nada a gente estudar as coisas e pôr em prática. Isso não é só válido para o inglês, mas também para qualquer outra coisa que a gente aprenda na vida. Então, lá no Brasil, eu tirava esse tempo sim para estudar, porém eu não colocava em prática. Isso porque eu não sentia necessidade mesmo. Eu estava fazendo outras coisas do dia a dia, vivendo. Assim como todo brasileiro também, CLT, que vive na correria, que tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar muitas vezes da família, dos problemas, então acaba não mesmo praticando inglês. E quando eu vim para cá, eu cheguei com esse inglês cru e aprendi mais estando aqui, isso por questão de sobrevivência. Então aprendi mesmo de uma forma imersiva, porque eu acabei ouvindo, acabei falando para sobreviver, fui aprendendo e com o tempo isso passou a ser mais natural para mim. As pessoas começavam a falar e aí eu comecei a entender e a associar as coisas. Na minha primeira escola eu tive um pouco mais de dificuldade por ser a minha primeira escola, né, obviamente. Mas com o tempo, graças a Deus, o nosso cérebro, gente, é incrível. O funcionamento dele é incrível. Então, com o tempo, a gente vai se adaptando naturalmente aos lugares, às coisas, às situações que a gente nem percebe, porque vai se tornando natural. Eu sei que você que tá aí me assistindo agora pode até pensar: ai, mas eu tenho vergonha de falar inglês, ou eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser criticado, eu acho que o meu inglês vai ser ruim, eu acho que eu nunca vou aprender. Eu também tinha esse tipo de pensamento, eu também tinha esse tipo de medo. Mas quando a gente chega aqui, a gente chega com um instinto assim já de eu quero vencer,
eu já venci, eu quero conquistar o mundo. Pelo menos eu cheguei aqui com esse pensamento de que, ah, eu quero conquistar o mundo e eu ainda tenho esse tipo de pensamento. Só que a diferença é que antes eu tinha aquele medo, que eu sei que vocês também sentem, de nunca aprender, de ser uma chacota, né? Ser chacota de outros brasileiros, porque geralmente é brasileiro que julga brasileiro, mas eles não têm direito de julgar, então não aceite julgamento nem de brasileiro e nem de nativo, porque a vida é um aprendizado, um eterno aprendizado. Então só foque no seu processo e no seu desenvolvimento, que as coisas vão se tornando mais naturais. Mesmo que, assim como eu, você tenha sentido medo de ser julgado, medo de não aprender, medo de, sei lá, o seu inglês não ser suficiente, mas isso é só uma questão de tempo para você se adaptar. Até porque não tem nem como ficar travado aqui. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida, eu me considero uma pessoa introvertida. E eu não gosto muito de falar, pelo menos não com pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. Mas em muitas situações eu acabei desenvolvendo a comunicação, até por sobrevivência mesmo, até para conseguir trabalho, para ter amizades também, para não me sentir tão sozinha, para fazer o networking, para conseguir outras oportunidades, seja de casa, para conseguir informações também, no geral, para sobrevivência. Então, às vezes, esse instinto de sobrevivência acaba também sobrepondo o medo. Não que seja legal estar sempre no modo sobrevivência, mas eu considero também um desafio que é válido para o seu crescimento. Essa questão de ter medo de falar inglês ou ter vergonha é uma questão só de tempo, que você vai se adaptando com o tempo. Também uma questão de você não ter outra opção, porque se você não falar, não tem como você sobreviver no lugar, não tem como você fazer certas coisas, conseguir trabalho, em outras questões de sobrevivência, não vai ter outra opção além de tentar falar e dar o seu melhor. Não tenha medo do julgamento, mesmo que hajam julgamentos, foque no seu desenvolvimento. Agora, saindo um pouco da minha experiência e falando sobre um contexto mais informativo, já pega um caderno e uma caneta para anotar o que eu vou te dizer. Primeira coisa, se você vier aqui para fazer um curso de 8 meses, você tem direito a fazer mais 2 cursos, ou seja, o seu primeiro curso vai ser o curso de entrada e você tem direito a mais 2 renovações, seja na mesma escola ou em outra escola, totalizando 3 cursos. Segunda coisa muito importante que você deve ter em mente é que geralmente a primeira escola vai ser mais cara que as outras, ou seja, caso você tenha a intenção de fazer essas renovações, possivelmente a primeira escola sempre vai ser a mais cara, porque quando você faz a renovação da matrícula, você geralmente paga o valor promocional. Muitas escolas fazem promoções de renovações, seja para manter o aluno na escola ou seja para atrair mais alunos de outras escolas. E fora isso, também tem o fato de você estando aqui, você consegue ter acesso a outras escolas que você não conseguiu acessar no Google. Ou seja, eu pesquisei bastante antes de vir para cá, mas mesmo assim eu acabei conhecendo outras escolas que eu não fazia ideia. Inclusive, também acabei descobrindo que existem escolas de segunda a quinta, uma coisa que eu não sabia quando eu estava no Brasil. Eu achava que só tinha a escola de segunda a sexta, né, como é para ser, normalmente é para ser, né, mas existem sim escolas de segunda a quinta e é muito bom para quem quer, sei lá, ter um dia para descansar, né, do trabalho ou enfim, fazer qualquer outra coisa de âmbito pessoal. Agora, finalmente respondendo à pergunta principal do vídeo o que fazer depois de finalizar todos os cursos de inglês, ou seja, você fez as 3 escolas de inglês e já não pode renovar mais, porque são até 2 renovações. E aí, o que você vai fazer? Bom, eu trouxe aqui a primeira opção, que é o Pathway, que é um curso bem popular aqui, como se fosse um curso de extensão, onde você vai aprender coisas como se fosse uma pré-faculdade. Ou seja, nesse curso você vai aprender assuntos do seu interesse que você pretende fazer num curso superior, onde você vai também desenvolver ainda mais o seu inglês de uma forma acadêmica. Esse curso serve tanto para desenvolver melhor o seu inglês quanto o seu entendimento no assunto que você tem interesse, como uma forma de você
já se adaptar à vida acadêmica aqui antes mesmo de ir para a faculdade. E além disso, no meio do processo, você também vai aprender outras habilidades. Então, é como se fosse um curso preparatório para a faculdade. A segunda opção é a própria faculdade ou cursos técnicos. Eu trouxe aqui uma listinha de faculdades para ler para vocês. Então, anotem aí. Eu vou ler em inglês e vou colocar os nomes aqui. Primeiro, a gente tem a Trinity College, que fica em Dublin. Lembrando também que essa listinha que eu fiz não só são faculdades aqui de Dublin, porque no caso, para quem não sabe, eu estou morando em Dublin. Eu não tenho muito conhecimento sobre outras cidades, por isso o canal é mais focado aqui só em Dublin, que é onde eu tenho mais experiências, onde eu tenho mais propriedade para falar, mas eu trouxe aqui essa listinha também baseada nas minhas pesquisas. Então, também são faculdades de outros lugares aqui da Irlanda, mas que foram recomendadas pelo Google. Então, temos a Trinity College Dublin, temos a University College Dublin, temos a University College Cork, Universidade de Cork, uma outra cidade bem popular aqui na Irlanda, University of Galway, Universidade de Galway, Dublin City University, outra universidade aqui de Dublin, e University of Limerick, uma outra cidade que também é bem populosa como Dublin. Muita gente acaba optando por fazer intercâmbio em Dublin, até por ser a capital da Irlanda e ter mais movimento, tanto de turista, também tem mais oportunidades de trabalho, mas também tem essas opções de intercâmbio, que é em Cork, em Galway, que é mais calmo, e em Limerick. Trouxe aqui uma outra curiosidade também, que eu já falei em outro vídeo sobre a Trinity College, que é uma das 100 melhores universidades do mundo. E não é pouca coisa não, viu, gente? E na minha própria escola, eu sou obrigada a fazer simulado da Trinity. Eu faço esse simulado da Trinity College toda semana. Isso porque essa universidade aqui, além de ser popular, é uma referência muito grande na cidade. Então, na minha escola, toda semana estou fazendo simulado. Inclusive, a minha prova final, que eu preciso fazer em maio para obter o meu certificado da escola, vai ser da Trinity College. Nas outras escolas, eu costumava fazer uma prova chamada TAE, que é a prova final também que eu tinha que fazer para ter o meu certificado, mas dessa vez eu vou fazer da Trinity College, que é o sistema dessa nova escola. E por enquanto eu só faço o simulado, mas em maio eu vou ter que fazer realmente a verdadeira. E se vocês quiserem, eu posso voltar aqui e contar como foi. Mas se o meu resultado for ruim, eu vou fingir que eu nunca fiz essa prova. Bom, se você já guardou o seu papel e a sua caneta, então pega de novo para anotar essas coisas que eu vou te dizer. Se você vai vir aqui como estudante de idioma para fazer faculdade no futuro, você precisa atentar a essas duas coisas. Primeiro, é importante que você faça um exame de proeficiência no inglês. Existem duas provas principais aqui de inglês que podem comprovar a sua proeficiência para a escola, que são o Cambridge e o IELTS. Outra coisa também importante para vocês saberem é que as instituições aceitam o inglês a partir do nível B2, ou seja, um nível mais perto da fluência, um nível intermediário, porém um pouco mais perto da fluência, que você consegue entender as aulas. O importante e principal fator é que você faça esses exames de proeficiência para comprovar em mãos para a instituição que você tem a capacidade de entender as aulas. E fora isso também, fora o fato de você fazer essa prova de proeficiência e comprovar para a faculdade que você tem o B2, eles também costumam fazer entrevistas com os alunos, assim, com aquelas perguntas básicas de onde você veio, o que você faz, o que você fazia, quais são os seus objetivos, por que você está aqui, aquelas perguntas básicas de quem está se conhecendo. Outras opções, além da faculdade, são os cursos profissionalizantes de curta duração, como, por exemplo, marketing e business. Eu tô trazendo esses porque são os mais populares e concorridos aqui entre a galera do Brasil, mas existem outras opções que vocês podem checar. Pelo menos esses dois cursos vão ter duração mínima de 1 ano, ou seja, durante o ano você vai ter o visto de estudante normalmente, e no ano seguinte, logo após você terminar a sua faculdade, que seria esse curso curto, você vai ter o Stamp 1G, onde você vai poder trabalhar na sua área em que você estudou full time.
que seria o Stamp 1G. É como se fosse um stamp de trabalho, literalmente, porém para recém-formados. E esses cursos, tanto de business quanto de marketing, vão te garantir pelo menos mais 2 anos na Irlanda. Eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto de faculdade ou curso superior profissionalizante, porque também tudo é muito novo para mim nesse assunto de faculdade no exterior. Então, eu estou pesquisando um pouco mais sobre preços, sobre forma de pagar, sobre todos os cursos para trazer aqui para vocês num próximo vídeo com mais propriedade. Tudo isso que eu falei são coisas que eu já sei aderindo informações de instituições, até porque é do meu interesse pessoal também pesquisar sobre isso e saber como que é, já que eu quero fazer faculdade no exterior. Porém, para trazer com mais riquezas de detalhes para vocês, eu vou precisar de um tempinho a mais para pesquisar sobre o assunto e também sobre outras instituições. Então, esse assunto de faculdade e curso superior vai ficar para um próximo futuro vídeo. Bom, agora antes da gente entrar no último tópico, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, porque isso é muito importante para o meu trabalho. Assim o YouTube vai entender cada vez mais o meu conteúdo e vai entregar cada vez mais até chegar em pessoas que, assim como vocês, estão planejando o intercâmbio também. Bom, já falamos de estudo aqui, agora vamos falar sobre trabalho. A terceira opção que você tem é tentar tirar um visto de trabalho, que chamamos de Critical Skills, que são áreas cruciais que precisam muito de profissionais capacitados que dão até visto de trabalho. E essas áreas são TI, marketing e outras áreas da tecnologia. Eu vou falar só algumas aqui principais, mas também existem outras áreas que vocês podem estar conferindo no link que eu deixei na descrição. Também a área da construção, como a engenharia e mestre de obras, a área da saúde, como enfermagem, cuidador de idoso, e por último também chefe de cozinha, que é uma área que precisa muito de profissionais aqui, já que aqui tem muito restaurante e bar que faz parte da movimentação do turismo. Mas para que você possa pelo menos se aplicar nessas áreas, primeiro você vai ter que ter a proeficiência no inglês, porque eles precisam que você tenha, já que nesses meios, nessas áreas, você vai competir com nativos e pessoas que falam inglês há muito tempo, ou seja, outros europeus. Segundo, você vai precisar de certificação, ou seja, ser graduado desde o Brasil, ou até mesmo se você quiser tentar um visto de trabalho aqui, você vai ter que ter pelo menos algum grau de estudo estando aqui, já que você não estudou no Brasil. E junto a isso, você vai precisar ter experiência na área, caso você já tenha a sua graduação. Se você já faz parte de alguma dessas áreas que eu citei aqui e tem o interesse de saber mais sobre a aplicação, os requisitos e tudo que vai precisar, clica no link da descrição. Eu deixei 2 links, um sobre a aplicação e também outro que vai mostrar outras áreas aqui que dão visto de trabalho, além das que eu falei. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vejo vocês na nossa live de quinta-feira, ou seja, no dia 3 de abril, a primeira quinta-feira do mês, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E para garantir a sua presença no evento, clica no link que eu deixei na descrição para você fazer o seu cadastro e participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e receber todas as atualizações sobre esse evento para você não perder. Até porque vai ficar por tempo limitado, então se você perdeu, perdeu. E eu vou dar uma aulão aqui de como planejar o seu intercâmbio, ou seja, vou dar os primeiros passos para você tirar o seu planejamento do papel.